Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você que empreende ou você que sonha em empreender e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor nesse mundo. E eu sempre trago os melhores e não é à toa hoje que eu chamei uma pessoa, gente, olha, eu vou começar a falar dela, ela é minha amiga, tá? A parte mais importante de tudo isso, mas ela é mestre em contabilidade. Ex-servidora federal da Petrobras. Hoje ela é palestrante, escritora, mentora financeira. Que empreendedor que não precisa de um mentor financeiro, porque finanças é comportamento. E diretamente de Salvador veio brilhar ainda mais aqui em Alphaville, mostrando que a riqueza começa a partir da sua mentalidade. Então vamos recebê-la com muita energia, Pauline Brito! Muito boa tarde, boa noite, bom dia Pra quem tá assistindo. para quem tá assistindo, suas ricas e seus ricos, que é assim que eu costumo chamar a minha audiência, porque eu já acho, na verdade, né, eu tenho certeza que nós somos as pessoas ricas desde quando a gente reconheça isso na nossa identidade. Que linda! Amiga, você é incrível demais. Eu me inspiro muito em você. Eu vejo muita verdade, muita coerência em tudo que você fala e como você pratica. Então, eu fiz questão de te trazer aqui para o pessoal te conhecer, porque as pessoas merecem te conhecer. E eu queria saber, assim, além de você se apresentar, claro, como você iniciou nessa parte das finanças? Por que que o dinheiro é importante para você? Não é uma pergunta simples e nem óbvia, viu? Sim. Então, tudo começou lá na infância. Então, eu fui uma Uhum. pessoa que não tinha recursos totalmente disponíveis, mas eu tinha um desejo, né? Quando a mãe falava assim, que não tinha dinheiro para comprar aquela coisa que eu queria, Uhum. eu já falava assim, eu não quero passar por isso. E teve um episódio que aconteceu na minha infância, que a gente recebeu uma carta informando que a gente poderia ser despejado do apartamento e que ali, o fato de meu irmão ter uma reserva financeira impediu de a gente ser despejado, porque ele utilizou a reserva dele para pagar a dívida que meu pai, infelizmente, não tinha pago. A gente não estava sabendo disso. E naquele momento, naquela situação, eu disse: eu não vou passar por isso. E ali começou o processo de sempre economizar. Então, assim, a minha mãe sempre tinha dinheiro, tinha umas moedinhas, aquilo ela falava que tinha dinheiro na poupança, sempre tinha uma reserva. Legal. E não era sobre o muito que eu via, né? Porque minha mãe era empregada doméstica, ela começou também trabalhando como serviços gerais, então a gente nunca teve muito dinheiro, mas ela sabia fazer a gestão do pouco. Então o exemplo, ele arrasta. Com certeza. Quando a gente vê que os nossos pais, cada um, deixou alguma sementinha, a gente vai buscar aquilo que ele deixou de bom, a gente vai fazer a diferença. E dali em diante, eu decidi, que é uma decisão, Uhum. como eu queria viver, o como eu queria ser. E o desejo fica no nosso coração. Então, por mais que a minha realidade não era o que eu queria ainda, eu começava a ir nos lugares e dizia: eu quero me vestir daquele jeito. Eu quero frequentar esses lugares. Então, eu não podia, mas eu não deixava a minha mente falar que eu não posso. Eu convertia isso para um sentimento de desejo, de ascensão, de ambição, e que um dia eu ia chegar lá. Então, o que é que precisava de fato para eu chegar nisso? Era a questão do conhecimento. Então, eu nunca negligenciei em estudar. Então, sempre fui muito estudiosa, Aham. principalmente no período da faculdade, porque até então eu tinha estudado em escola pública. Eu sou aluna oriunda de escola pública e passei desde da sexta até o terceiro ano estudando em colégio público. E ali depois eu fui fazer o Enem e consegui uma bolsa integral em uma faculdade para ser administradora de empresa. Mas aí foi o primeiro momento que eu tive o contato com os meus professores para perguntar. Então, meus professores também eram meus mentores. Eu perguntei, eu aceito essa vaga ou eu estudo mais um ano para passar em uma universidade pública? E eles me falaram assim, olha a importância, gente, De ter mentor. de ter mentores. Eles falaram assim, eu considero você aluna de escola pública. Uau! Então, estude, abra mão dessa bolsa 100% que foi integral Aham. para poder estudar em escola pública ou em faculdade pública. Você E deixou o imediatismo de lado, que é uma parte muito importante quando se fala de finanças. isso, deixei de lado,
mesmo não ia ter desembolso financeiro nenhum, Uhum. mas eu quis seguir os conselhos das pessoas que são mais experientes. Nossa. Então, se tem uma coisa que a gente pode encurtar o nosso processo, é aprendendo sem precisar errar. E eu amo isso. Claro que eu vou ter os meus erros, lógicos, que os erros a gente aprende. Mas se eu puder evitar, tendo contato com pessoas que têm mais experiências, eu vou fazer isso. Uau, é muita sabedoria e você trouxe vários pontos importantes aqui. Primeiro, o seu pai, ele escondeu o fato de estar devendo. E muitas pessoas estão nessa situação, endividadas, envergonhadas e não pedindo ajuda. Como isso impactou na sua família? Então, naquele momento, todo mundo ficou muito triste, né? Porque Uhum. ele é o sacerdote e aquela referência, assim, de como é que o abandono já existia por conta que meus pais já eram separados. Uhum. Ele não soube honrar com a primeira família que ele constituiu. Uhum. E só que nesse processo a gente tinha um sentimento de dor, Uhum. mas ao mesmo tempo a gente tinha um sentimento de gratidão porque eu tive um irmão que também era como se fosse um pai para herói. mim. E ele tomou aquela decisão de usar as economias dele para poder nos dar segurança na ausência do nosso pai. Sim. Então, assim, aquilo ficou como uma reflexão, né, Uhum. para toda a família, do Sim. quanto é importante a gente contar com ele também, mas principalmente com a sabedoria que ele teve Uau, nesse seu processo. irmão. Meu irmão. E outro ponto importante aqui da sua história é que quando você era pequenininha, você fez um juramento. Eu não quero passar por isso. E muitas pessoas, às vezes, fazem esse juramento, só que elas fazem o contrário. Tipo, passa por uma escassez, eu só usava a roupa do irmão mais velho. E eu não quero mais passar por isso. Aí, quando cresce, começa a comprar desenfreadamente. A sua crença, ela foi uma crença positiva num cenário negativo. Que conselho você dá, assim? Como você explica isso, na verdade? Então, porque de fato, nunca eu senti, assim, falta do amor de minha mãe. Uhum, lindo. Então, eu acredito que o exemplo dela supria, né? Por mais que eu sentisse um pouquinho aquela rejeição do meu pai, eu ver o fato da minha mãe trabalhar duro, eu queria dar o orgulho para ela também. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, eu pensava sempre quais são os meus objetivos. Então, eu tinha os meus desejos que eram de imediato. Quem não tem, quem não gosta. Mas eu tinha um lema comigo, que é dizer o seguinte, que eu já tinha lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, com 15 Olha o anos conhecimento de nessa idade. história. Então, assim, quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre com 15 anos, eu digo, olha, tem uma questão que coloca o dinheiro para multiplicar. Uau. O pensamento da pessoa rica coloca o dinheiro para multiplicar. Eu preciso aprender isso, ter renda passiva. Só que eu não sabia o como, mas eu tinha aquilo na minha mente do que eu queria. Então, se você hoje tem esse desejo, não precisa perguntar o como ainda. Uhum. Só continue despertando esse Que desejo cada vez mais, que o como ele vai acontecer. Então, qual era a minha situação? Eu desejei multiplicar primeiro. Então, não ser imediatista, porque eu já sabia que, e no momento oportuno, eu ia realizar os meus objetivos. Que coisa incrível. E não é todo mundo que tem essa sabedoria, a maioria das pessoas não. E o exemplo da sua mãe também nessa história foi incrível, porque muitas pessoas também, sabe? Porque a gente tá falando com muitas pessoas. Elas falam, é porque não dá pra viver nesse país só com 3 mil. Não dá pra viver mais só com 5 mil e gastam muito mais do que recebem. E coloca a desculpa no governo, no salário, no chefe, na situação, no sistema, né? E sua mãe não. Sua mãe, ela recebia pouco e mesmo assim ela conseguia poupar. Como isso Não foi possível? sei como ela fazia essa multiplicação, gente. Porque nós somos em 4. Claro que meu irmão também já ajudava em casa. Então, é importante que os filhos ajudem, né? Quando começam a fazer dinheiro. Só que eu não sei como é que ela ainda conseguia ter uma reserva na poupança. Mas a gente sempre contava, assim, com a ajuda de algumas pessoas. Em que sentido? Por exemplo, na escola, a gente conseguia uma bolsa. Porque eu sou irmã gêmea. Então, era 2 pessoas para Uau, pagar. é uma informação novíssima aqui. Você tem uma gêmea? Tenho uma irmã gêmea. Ela é riquíssima também? É, rica, né? Ai, que Mas lindo. ela é nutricionista. Uau, mas como assim? Nutricionista dá dinheiro também. Ela é nutricionista. Não, tô dizendo Sim, entendi a área profissão dela. que ela Uhum. escolheu. E com isso, eu via o favor, né? Nos pequenos detalhes de Deus. Porque a partir do momento que tinha alguém que se compadecia, mesmo a gente não pedindo, a gente não foi do tipo daquela pessoa que se fazia de coitado por não ter.
Então, eu entendia que o meu momento financeiro era aquele, não me sentia vítima, mas toda aquela falta me fazia impulsionar. E teve outro episódio que eu lembro que quando eu passei na universidade pública, eu fui pedir dinheiro ao meu pai porque nos primeiros semestres a gente não consegue estágio. E ali eu fui pedir dinheiro a ele para ir pro transporte. E eu pensei, nossa, minha filha tá, né, na faculdade pública, ela passou e tudo. Ele falou que não tinha dinheiro. Nossa, Gabi, naquele momento eu falei novamente, eu não vou pedir nunca mais dinheiro ao meu pai. Fez outro juramento. Eu fiz outro juramento para mim mesma. E eu comecei a fazer o quê? Vender na faculdade. Então eu fazia bijuteria, eu bordava biquíni, bordava sandálias. E todo mundo sempre queria. Então, com isso, eu sempre tinha dinheiro na mão. Então, aquele sentimento de dizer não tenho dinheiro não passava por mim. Porque, por mais que fosse pouco, eu não deixava a crença errada ser instalada na minha mentalidade. Sem ter feito nenhum tipo de processo de coach, que hoje as pessoas fazem o coach para poder justamente aprender isso. Eu aprendi justamente no feeling. A questão da sabedoria, que eu disse que é um dom que eu tenho, de fato. Que coisa mais... É inspirador conversar com você, dá esperança de organização, de disciplina. E eu vejo que você é isso em pessoa, nos seus atos mesmo, até nas suas palavras. Quando a gente conversa com ela, ela vive corrigindo a nossa comunicação e fala, vem daí, ó. Ó, tá vendo? É isso. E você ensina isso. Eu tô vendo um planner, né, que fala. Você acredita que o dinheiro tem mais a ver com conhecimento do que com ter o dinheiro mesmo? Tem muito a ver com comportamento. Uau. É totalmente comportamental. A riqueza ou a pobreza não está na sua conta bancária, e sim no seu comportamento. Então não adianta, tem pessoas hoje que eu lido que têm bastante dinheiro, mas tem comportamento de pessoa de pobre. Como assim, Pauline? Um exemplo. Tem um exemplo. A pessoa, ela vibra na escassez. De que maneira? Ela chega no shopping, ela quer comprar tudo. Ela faz uma viagem, quer comprar tudo. Por que ela quer comprar tudo? Porque ela acha que vai acabar. A partir do momento que ela pensa o seguinte, tudo é abundante, eu vou comprar aqui o que é necessário, o que é o suficiente, eu vou fazer outras viagens. Então, ela não tem um pensamento de escassez, ela tem um pensamento de abundância. Agora, tem pessoas que viajam e querem comprar, eu já fui assim, por isso que eu sei claramente. Então, a gente vibra na falta sem saber. Outra coisa é chegar em casa e querer a despensa sempre cheia. Às vezes, perde a validade das coisas, porque acha que as coisas vão faltar. Não, o mundo é ilimitado. Não creia nesse discurso que a gente não tem as coisas em abundância, que as coisas vão acabar. Não. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono do universo? Quando você acredita isso, que está na sua identidade, você acaba com essa crença financeira, com essa crença limitante de que existe limites para alguma coisa, que não tem... Tudo está disponível. Agora a gente precisa ter essa capacidade de criação. Sim, e quando você fala em identidade, exemplifica isso para quem está aqui nos ouvindo. Porque a gente, no nosso mundo é comum falar, identidade, identidade. Como assim? Tem gente que pensa assim, como assim, no meu RG? Então, vamos lá. Depois que teve 2 fases da Pauline, né? Essa Pauline que era totalmente racional e que não tinha muita identidade dela clarificada. E a Pauline depois que passou a ter a identidade clarificada. Quando eu não tinha, eu era uma pessoa cheia de controle, escassa e não conseguia desfrutar da vida. Quando eu reconheci a minha identidade, qual é essa identidade? A identidade que eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando eu passei a entender de fato que eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu tomei posse da minha herança. Eu sou filha. Então, se Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou filha, eu também sou dona do ouro e da prata. Quando essa chave virou, pronto, começou. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante. Tem escrito isso na palavra e eu busco viver isso diariamente. Então, a riqueza, você não vai esperar ter dinheiro para sentir que você é rico. Você vai reconhecer a sua paternidade que você tem em Deus. Uau! E isso vem desde quando? Quando você descobriu quem é Deus na sua vida? Teve 2 episódios, né? Que primeiro foi quando meus pais se separaram. Ali eu me senti muito sozinha, me aproximei um pouco de Deus. E depois que eu me separei. Porque eu orei pela restauração do meu casamento. E ali eu busquei Deus para restaurar
o casamento e não buscava a Deus pelo aquilo que ele realmente é. Ah, você queria algo Eu dele. queria algo dele. Quando eu inverti isso, que foi justamente eu tenho que buscar Deus pelo que ele é. Isso foi em 2017 que começou essa jornada. Aham. E ali eu entendi, não, eu estou buscando as bênçãos de Deus e não Deus. E Deus Ah. me constrangeu e ali eu comecei a buscar o Senhor de verdade. Uau, que lindo! E qual é a pergunta que mais as pessoas te fazem quando te vê assim? Ah, Pauline é mentora financeira. Qual é a primeira pergunta que te faz? Então, assim, primeiro que as pessoas acham que eu já nasci rica, assim, Ah, né? é? Cheia de dinheiro. Quando eu mostro o meu passado, como eu era, eu tive a Gente, oportunidade de mostrar na última palestra. foi muito legal. Ela mostrou a foto dela na formatura. Uau, realmente você teve uma transformação de energia, de comportamento, de roupa, de tudo. Tudo Isso faz parte da riqueza. faz. Porque quando você se sente, por mais que você ainda não possa comprar, você tem aquela visão de que você merece viver aquilo. Hum. Então tem gente que prefere se contentar com pouco para não viver o extraordinário. E isso, de fato, tem feito com que as pessoas queiram viver uma vida medíocre. E comigo não foi diferente. Eu Uhum. trabalhava na Petrobras. E quando eu trabalhava na Petrobras, eu não tinha muita noção do quanto minha vida ia mudar. Mas a minha vida mudou, né? Eu passei a fazer mais dinheiro, porém a minha mentalidade não tinha acompanhado. Hum. Eu continuava uma pessoa escassa, eu continuava uma pessoa que não era sobre o dinheiro. Eu tinha situações que eu queria economizar a todo custo. Eu não investia em autoconhecimento, eu achava que era bobagem, que era frescura. Então eu tinha uma ignorância muito grande em relação a isso e, consequentemente, eu tinha um resultado. Então, depois que eu passei a entender que o recurso mais valioso que eu tenho é quando eu me conheço, pronto, outra chave virou. Tem muita gente que quer aprender a investir, mas não quer investir em si. E ela Nossa. não vai ter um resultado tão satisfatório quando ela se conhece Então, o melhor investimento é quando a gente investe na gente mesmo. em você. Porque você é o principal capital multiplicador. Quando essa chave virou, eu digo, gente, não adianta ter dinheiro no mercado financeiro e não investir em mim. Eu não me conheço, eu sou uma pessoa explosiva, eu não sei quais são os meus temperamentos, como eu ajo em determinadas situações. E aquele comportamento fazia com que eu não reconhecesse a minha capacidade. Então, hoje eu lido com vários clientes Uhum. aqui em Alphaville que reconhecem isso, mas antes deles reconhecerem, eu tive que reconhecer o meu potencial. E para reconhecer isso, eu também agradeço muito aos meus mentores que eu tive nessa jornada, porque a gente pode até ter esse percurso, mas é muito mais desafiador sem ter um mentor. E o meu mentor, eu lembro, né, o André Castro, quero até agradecer a ele por todo o incentivo, porque ele começou a ver de fato o meu potencial. Ele falava assim, Pauline, você é uma mentora financeira excelente. Tome posse disso, creia nisso. E eu ficava assim, onde que esse cara tá vendo isso? Que eu não me acho Isso desse tem a ver com a jeito. identidade. Tem a ver muito. Então, é uma jornada. Então, não queira se cobrar de imediato, porque eu, antes de me sentir, teve pessoas que me motivaram, mas eu quis fazer a minha parte. Então, tem um exercício mesmo que eu coloco no planner. Esse planner, gente, basicamente, ele é o reflexo da minha transformação. Porque Nossa. tanto tem ferramentas de quando eu era CLT, que me ajudou a fazer essa transição de carreira, de pedir desligamento da Petrobras, porque eu era concursada, eu coloquei nesse planner da prosperidade financeira. Porque não basta só você ter controle. Você precisa ter gestão financeira e, principalmente, gestão emocional. E qual é a maior dificuldade, assim? Quando eu te perguntei quais as perguntas que elas mais fazem as pessoas, assim, pode ser os seus mentorados também. Sim. Qual que é a maior dificuldade deles? Então, de saber por que gasto o dinheiro. Cadê o dinheiro? Porque eu tô ganhando mais e eu não tô conseguindo fazer sobrar esse dinheiro. O que é que tá por detrás? Porque eu posso ganhar muito mais e nada acontece, nada é transformado, minha vida continua do mesmo jeito. E tá justamente relacionado à crença que a pessoa tem sobre o dinheiro e principalmente a gestão dela emocional, que ela muitas vezes não tem. Eu passo por esse processo dessa mentoria para justamente buscar a causa do problema, porque a falta do dinheiro é apenas manifestação daquilo que você está no seu interior. Hum. Então, o dinheiro, ele é energia.
Então, se a gente quer ter mais dinheiro, a gente primeiro precisa mudar a nossa frequência, nosso ambiente, o nosso relacionamento. Nossa, e quando você descobre uma causa, essa causa sempre está relacionada a uma dor, uma ferida, um emocional? Isso, principalmente na infância. São as crenças que a gente mais forma Aham. durante esse processo. Então, tem pessoas, por exemplo, que na infância ela só tinha atenção dos pais se tivesse passando por algum desafio. Se tivesse Certo. dando tudo certo, os pais não davam atenção. Então, ela vai crescer como? Fazendo tudo dar errado para os pais realmente terem aquele carinho, aquele amor, principalmente quando os pais foram ausentes. Aham. Então, os pais foram ausentes. Então, quando a criança estava doente, o pai Uhum. dava atenção, a mãe dava atenção. Então, na fase adulta, ela vai buscar alguma forma de ter esse tipo de atenção. É muito E real isso. muitas vezes é a falta do dinheiro. Uau, isso é muito real. A gente conversou sobre isso ontem, né? Isso. Quando eu era pequena, Pauline, eu tive 10 episódios que eu me lembro, assim, de pneumonia. Porque a primeira pneumonia que eu tive, eu tinha 2 aninhos, eu vi que minha mãe deixou tudo o que ela tinha que fazer, tanto de cuidar do meu irmão mais velho e do trabalho, pra ficar comigo. Isso. Eu acho que isso é inconsciente, tá, gente? Não é assim, agora eu vou aproveitar. Aí meu inconsciente, ele procurava aquela situação pra ter a atenção dela. Meu pai me dava brinquedo quando eu saía do hospital. Olha. Ele me levava pra passear, me tratava super bem. Eu era bem-vinda de novo, bem-vinda de novo, bem-vinda de novo. E aí eu alimentei isso. Só que o ponto é, tá, eu me curei quando o médico falou assim pra mim, viu, a próxima você pode morrer. Eu tinha 10 anos. Nossa. Falei, opa, peraí, eu não quero morrer. Aí fiz várias fisioterapias e tal. Mas aí a gente leva pro mundo adulto. E aí que as coisas acontecem, né? Porque essa falta, né, de atenção, você vai levar no seu subconsciente. E se você não passar por esse processo de conscientização, dissociação e passar a fazer novas declarações, E tem que ressignificar isso. exatamente. Essa ressignificação, o primeiro ponto é, você precisa ter essa consciência. Porque se você tá faltando dinheiro, o que é que tá por detrás disso? Às vezes, principalmente quando é com casais. Nossa, eu gostaria de falar sobre isso, porque a maior parte da separação das pessoas tem a ver com dinheiro. Isso. As brigas, né? A falta de Então, comunicação. a pessoa leva toda essa crise de identidade pro relacionamento, toda essa falta, toda essa escassez pro relacionamento. E muitas vezes os casais não querem conversar sobre dinheiro. Como não? Porque quando não quer conversar, acha que dinheiro é ruim, que dinheiro causa muita briga. Mas isso já tá o quê? No seu subconsciente. Então, beleza, quando os meus pais quando a gente era criança, se brigava muito, você vai declarar na sua vida que isso não vai acontecer. Mas esse processo de conscientização precisa existir. Porque senão você leva como se fosse natural e não é. Nossa. Não é normal os casais não falarem sobre dinheiro, definirem suas metas. Tem metas pessoais, cada um vai ter a sua individualidade ainda. Mas tem um propósito maior que tem a questão da unidade. Geralmente eu falo, definam entre vocês até quanto eu posso gastar se precisar estar te consultando. Até como é que vai ser os nossos objetivos do próximo semestre. Então, eu trabalho muito com essa questão de metas, de objetivos, porque é isso que faz com que você queira economizar, que você queira gastar menos. Então, você vai ter uma lista de prioridades. Uhum. Você vai ter uma lista de desejos. Então, qual é o desejo do seu marido? Qual é o desejo da sua esposa? E entrar em comum acordo. Vai ser nesse semestre? Vai ser no próximo? Porque é uma unidade, né? Que tá ali se construindo. E a mesma coisa, já conversar com os filhos. Porque você não vai falar pro seu filho assim, ó, não tenho dinheiro, não me peça. É o que o pai faz, A naturalmente. maioria falam isso. É Então, o pai e a mãe. a É o pai, né? criança- Não, gente, eu não tô generalizando. É o pai e a mãe. então, assim, a criança vai crescer falando, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, gente. Tá pensando que eu sou banco? Exatamente. Tô no vermelho. Dinheiro Aí não já nasce em tem árvore. uma aversão com dinheiro. Não, filho. Qual é o seu objetivo? O que é que você quer realizar no final do ano? Ah, mas a gente pode viajar, a gente pode... Então, a gente tá juntando dinheiro pra isso. Você prefere o quê? Guardar o dinheiro pra gente fazer aquela viagem ou gastar o dinheiro agora e a gente não viajar no final do ano? A criança vai levar a refletir. E ali você já tá trabalhando o comportamento com o dinheiro. De uma forma muito mais natural. Se ela decidir, não, quero comprar agora e tal, tá bom. Ela tá assumindo as consequências
E aí, cabe ao pai não ir viajar, tomar Não essa viajar. decisão Ou então dolorosa. pensar numa alternativa. Não é bem assim, não. Sabe por Viajar. quê? Sabe por quê, Paulinho? Porque eu vejo muitas crianças fazendo, não, eu quero agora, porque no inconsciente dela, ela sabe que o pai vai viajar do mesmo jeito. Ou então estimular o empreendedorismo. A gente viu ontem, com Hum. 11 anos, O menino com 12, né? 11, 12. começou a empreender. Então, Uhum. assim, ali falar pra criança também. Você pode fazer umas pulseirinhas quando for menina. Vende na Isso. escola. Com o menino, vê essa questão da edição, né? Que ele deu lá o exemplo. É. Então, você tá estimulando a fazer dinheiro. Saber Mas- que é possível, sim. E dá esse gostinho também, né? Porque o cérebro precisa ter essa validação, né? Poxa vida, vem dinheiro. Se eu fizer isso, vem dinheiro. Então eu vou fazer Estimula a mais. criança a fazer mais. Que E ter incrível. a criatividade. E você não vai colocar crença de escassez nessa criança. Nossa, crença de escassez é uma coisa muito profunda, porque quando normalmente vai numa família, a mulher engravida, a primeira coisa que ela se pergunta é: será que eu vou dar conta financeiramente de cuidar dessa nova vida? E isso já impregna já no ato ali, É verdade. né? Às vezes ela demora para contar até pro pai por preocupação financeira. E essa preocupação sobre o dinheiro a criança carrega. Tem estudos que falam que as sensações o bebê já sente na barriga, né? Isso. E tudo isso é uma programação mental, de fato. Porque quando a gente para pra pensar, a gente vai crer pra depois ver. Então, beleza, engravidou. Eu tinha muito medo na época, né? Que eu É. era casada de engravidar. Uhum. Porque eu ia parar de aquele tempo e tudo mais. Tava cheia Para de... gerar o dinheiro. Cheia de expectativas pra poder fazer mais dinheiro, passar em outro concurso. Eu queria ser auditora federal. E eu dizia, não quero ter filho, tal, vou atrapalhar a minha vida. E a gente vibra o quê? Na escassez. A partir do momento que a gente pensa, não, vai ser uma fase, eu vou estruturar algo que realmente, na época, a Petrobras estava tantas vantagens, né? E eu simplesmente tinha a minha crença de escassez nata. Ela dá auxílios, creche, não sei o quê. Então, assim, falta não ia faltar, porque ela dá todo o suporte. Mas da minha crença, Medo de perder a o medo de oportunidade. perder acaba operando. E o que acontece? Você vai atrair. Então, uma das coisas que eu falo, Gabi, é para as pessoas não fazerem reserva de emergência. Como é assim, Paulinho? Os grandes players falam pra gente fazer reserva de emergência. Só que você faz reserva de emergência, o que vai acontecer? A emergência. Emergência para você utilizar aquele dinheiro. Então, e se eu ficar doente? Eu tenho que guardar dinheiro, porque se eu ficar doente, se o carro quebrar... Gente, se você ficar pensando nisso, é o que vai acontecer. Então, o que a gente faz? Reserva de oportunidade. Como aconteceu recentemente, eu fui convidada de última hora para ir para Campo do Jordão por uma Ué. amiga. E eu falei, eu vou. Porque eu não guardo dinheiro para minha emergência. Eu guardo dinheiro para minha oportunidade. E a oportunidade surgiu. Se surgiu alguma emergência, eu também vou ter dinheiro, porque é tudo abundante. Então, você tem que vibrar nessa frequência para que a energia venha e o dinheiro vai fluir constantemente na nossa vida. Delícia. Isso foi um dos motivos para você se mudar aqui para Alphaville, porque aqui é a terra da prosperidade, né? Então, pelo contrário, eu não queria vir para cá. Não porque queria? minhas experiências aqui em Alphaville no começo foram, assim, decepcionantes. Fale mais sobre isso. Porque eu encontrei com pessoas que eram estelionatários, né? Que faziam investimentos e não tinha rastreabilidade. Uau. E aquilo, pra mim, eu digo, não. Eu tive contato com esses tipos de pessoas. E eu falei assim, não quero ir pra lá. Mas eu vim lançar o meu livro, o livro Financeiramente. Uau! Lancei o meu livro aqui em Alphaville. Você escreveu sozinha? Não, aqui foi com coautoria. Ah, entendi. Foram Que 28 lindo. autores pela editora Chave Mestra. E aí, o que aconteceu? Quando eu vim pra cá, eu sempre vim pra São Paulo Deixa com ele aqui pra uma gente. perspectiva de fazer conexões. Porque nessa época eu já sabia a importância que era você fazer network para poder aumentar os seus resultados. E aí eu vim lançar o livro em um final de semana e fiquei mais uma semana aqui para fazer esse network. E ali as pessoas começaram a falar, você combina muito mais aqui em São Paulo. Combina. Você combina com a Alphaville. Finança, você combina aqui. Eu digo, sim, mas olha a crença de escassez, viu? Conte. Naquela época também tinha. Em cada fase que a gente vai evoluindo, a gente tem novas crenças de escassez. Peguei e falei assim, eu não vou para São Paulo, não. Vou aumentar meu custo de vida. Aqui em Salvador é
tudo mais barato, lá é tudo caro. Eu não vou pra lá, não. Até doido? que teve um mentor que falou assim, você é boa de conta, né? Eu digo, sou mesmo, fiz todos os cálculos aqui, não tem condições. Ele falou, mas você deixou de contar uma coisa. O quanto você vai passar a ganhar mais por ter essa mudança geográfica. E ali, antes disso, já tinha pedido confirmação do Senhor, porque uma coisa é eu querer fazer do meu jeito. Outra coisa é quando eu quero fazer conforme a vontade de Deus. E ali, naquele processo de dúvidas, de inquietações, eu pedi a Deus que confirmasse com pessoas diferentes, que não poderiam ser do meu nicho de convivência. E aí, nessa uma semana que eu passei aqui, começou algumas pessoas a falarem, inclusive no próprio Instagram, minhas mentoradas falavam, nossa, seu brilho em São Paulo tá outro. Eu digo, gente, ninguém sabe que eu tô nesse dilema interno, se eu mudo ou não pra São Paulo. E ali, 3 pessoas, eu pedi ainda a Deus, se é tal pessoa me convidar pra morar com ela, eu venho morar em São Paulo. E a pessoa me chamou, só que eu já não queria mais, mas aconteceu. Então, eu vim pra cá, aluguei o apartamento, fiz todo esse processo e eu tinha muito receio, porque como eu já não trabalhava mais na Petrobras, eu pensava que eu não ia conseguir ter algo no meu nome, assim, de imediato. Porque uma coisa, quando você trabalha na Petrobras, todo mundo quer te conceder, né? E eu já tava como empreendedora. Só que eu construí, né? Um nome sozinha. Um nome sozinha. Como é? Como é esse sentimento? É libertador. De que quando você tem um conhecimento, não é empresa tal, né? Porque você trabalha com determinada coisa. É porque você sabe fazer. E quem sabe administrar o dinheiro, governa. O dinheiro, como o nosso amigo falou ontem, né? O Pietro, ele é munição pra gente. Então, eu aprendi isso porque na Petrobras eu era analista financeiro. E a Petrobras, por ter um grande patrimônio, ela sabia fazer negociações. E eu estava ali para ver isso. Então, eu entendi que o jogo do dinheiro a gente precisa dominar. E durante, né, ensino médio, fundamental, faculdade, ninguém aprende sobre isso. O sistema tem totalmente interesse com a ignorância financeira das pessoas. Mas aí Deus levanta pessoas como Pauline pra libertar. E vira amiga da Gabi, tá? Gente, aguarde. Justamente para poder o quê? Quebrar essas crenças. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, uma qualidade de vida que por muito tempo eu pensei que eu só alcançaria se eu trabalhasse na Petrobras. Porque eu sabia a hora de entrar, a hora de sair, era concursada, então você não precisa fazer nada de hora extra. Mas eu consigo hoje viver uma liberdade por conta dessa decisão de viver conforme a vontade do Senhor. Uau! E, gente, ela veio sozinha pra cá. Deixou tudo lá, família, os amigos, o trabalho, inclusive, né? Trabalho tudo. Corajosa. Deus me deu essa coragem, porque eu tinha muito medo. Inclusive, eu não queria mudar e eu não sabia o porquê. E eu fiz um processo de hipnose. E o meu hipnoterapeuta, né, o Everson Varoli, que mora até aqui em Alphaville, a gente descobriu por que eu não queria mudar de fato. Era uma causa também da infância, por conta disso. Que quando a gente ficou sem pagar o apartamento lá, meu pai, minha mãe falou que a gente ia morar debaixo da ponte. Então, no meu subconsciente falava assim, ó, e se der errado, eu vou morar debaixo da ponte. Uau! E eu só descobri isso na hipnoterapia. Gente. Então, assim, você vê que a raiz do problema, muitas vezes, tá na nossa infância. Se a gente não descobrir o que tá impedindo a gente de avançar, a gente não avança. Não adianta, você pode fazer vários treinamentos, mas se não for de fato na causa. Eu tinha todo o conhecimento. Era óbvio que mesmo que com a mentoria não desse certo, eu ia conseguir um emprego, lógico, pela capacidade que eu tenho, né, pela formação que eu tenho. Eu posso atuar como professora, tanto é que várias pessoas falam, dá aula na USP, estão precisando. Eu digo, não é esse meu propósito mais. Então, assim, eu tenho um currículo muito bom, porém, no meu subconsciente, vinham essas crenças limitantes sobre a minha capacidade. Uau! E como você tem essa capacidade também, porque é uma capacidade de falar não para essas boas oportunidades, porque professora na USP. Incrível. Várias pessoas falaram, né? Faça seu doutorado lá, que são poucos mestres, né? Hoje, mais não, né? Mas na época, quando eu terminei o mestrado em contabilidade, tinha bem poucas pessoas, assim, poucas faculdades com mestrado, assim. E eles buscam estudantes que
queiram esse desenvolvimento. Mas quando você tem um propósito, se eu trabalhasse na universidade hoje, provavelmente eu não teria a liberdade de falar como eu tenho, com o meu próprio trabalho, com minha própria empresa. Então, eu dito as regras do jogo. E é verdade, porque esses dias estávamos ali na Casa Balduco, ela simplesmente pegou o notebook dela, saiu do meio que a gente estava, foi pro cantinho. Oi, tudo bem? Como você está? Eu sou sua mentora financeira. Fez uma sessão ali, fechou o computadorzinho e voltou pra mesa. Uau! É incrível ver a sua liberdade. Não tem paredes pra você, né? Foi o que eu te falei ontem. Eu falei, ô Pauline, não tem paredes nessa mente, não? Tipo, eu preciso fazer tal coisa, eu posso estar onde eu quiser estar. Fazer o que eu quiser, gente. Estando com computador, celular, Aham. eu estou trabalhando ou não. Não tem desculpas. Não tenho desculpas. E ainda eu faço a minha agenda, né? Hoje, Aham. porque eu sou investidora também, Ah, eu ganho renda Uhum. passiva. E aí eu consigo dizer não até para algumas sessões de trabalho mesmo. Dizer, ó, não faz sentido para mim, esse cliente não faz sentido para mim, não vai colocar em prática, porque hoje eu não trabalho pelo dinheiro. Uhum. Eu trabalho com pessoas que queiram evoluir. Uhum. Então, quando você tem essa liberdade de não trabalhar mais pelo dinheiro, mas pelo propósito de transformação, por isso que eu pergunto sempre aos meus clientes, se vão ser comprometidos, Uhum. porque eu preciso do seu comprometimento. Eu quero Claro. que você seja meu caso de sucesso, porque você vai falar de mim e vai vir outros clientes. Tanto é que os meus clientes todos são praticamente indicação. Aí as pessoas falam, mas tem uma falha, né? Mas eu tenho uma certa constância no Instagram, mas os meus clientes, de fato, de mentoria individual, vem a maioria por indicações. Então, por isso que eu busco, de fato, pessoas comprometidas com o processo. Porque elas vão espalhar essa notícia É o resultado de um excelente trabalho, né, Pauline? mentoria, vida financeira. Porque eu não vou falar só sobre finanças. As pessoas percebem que a transformação é geral. Porque hoje eu trabalho com a prosperidade. A prosperidade nada mais é do que plenitude nas 12 áreas da vida. Então, eu não vou abordar só sobre dinheiro. É dinheiro, saúde, relacionamento. A gente precisa ter um olhar também para a inteligência emocional, espiritual e filhos. Então, eu busco que as pessoas tenham esse olhar, porque quando a pessoa só tem dinheiro, ela tem a tendência de ser só infeliz. Uhum. Não é que dinheiro traz infelicidade, mas você vai correr atrás do dinheiro, vai chegar um momento que você não vai ter saúde e vai tentar comprar sua saúde de volta com o Tá dinheiro. num ciclo terrível. E que não adianta de nada. Quero falar de uma coisa. Eu escuto aí algumas pessoas na internet, essas mentoras grandes, né? Que falam que dinheiro tem tudo a ver com relacionamento amoroso. Que quando você tá travada na área do relacionamento amoroso, você também tá travada na área financeira. É verdade isso? Eu não acredito não, viu, minha gente? Eu também não. Eu não acho que não tem nada a ver, mas eu acredito que você estando... Algumas mulheres preferem primeiro estar bem financeiramente para depois se relacionar. Eu vejo muitas mulheres hoje dizendo assim, Pauline, eu não quero saber de relacionamento agora, eu quero minha independência financeira e depois eu procuro sobre relacionamento, porque eu já priorizei relacionamento em um momento, não deu certo, mas ela também tá colocando uma crença limitante. A gente pode ter as duas coisas. Eu, por muito tempo, pensei assim, eu digo, não, eu quero ser independente, eu não quero depender de homem nenhum. E aí eu tive um resultado, mas eu tenho uma certa frustração por isso, né? Porque hoje eu não tô em um relacionamento, mas declaro Deus que esse relacionamento está pra acontecer. Ela passou o dia dos namorados solteira declarando. Declarando que ano que vem vai ser diferente. Mas assim, enquanto eu focava só em uma área, eu tenho um resultado. Então a gente é abundante, pode focar nas duas. Por que a gente vai se limitar a dizer que eu só vou focar primeiro agora só no financeiro e depois eu foco no relacionamento? Não, Entendi. você pode fazer as duas coisas, dá tudo certo. E sobre o livro, o que você escreve ali? Qual que é a sua Então, parte? meu capítulo eu falei sobre crenças financeiras. Foi justamente que na época da Petrobras, eu tinha uma crença de que eu queria só viver na classe média. E como assim, Paulinha? Você não queria o extraordinário? Não, Dá muito eu falava trabalho. assim, Não, eu digo, pra que eu quero ser rica? Isso aqui só tá bom. Então, eu viajava 2 vezes no ano, tava ótimo. Às vezes o bom te impede de ser muito melhor. Exatamente, mas por que eu não queria? Por conta da crença que eu assistia muito jornal, assistia muita novela. E o que é que passa nesses noticiários? Tragédia, traição, morte. Rico é ruim. Ser rico é ruim. Então,
Meu subconsciente, ser classe média é o melhor. É. Eu vou ficar aqui porque eu consigo ter as coisas na metade, mas eu consigo. E quando eu passei a entender que não, que ser rico é maravilhoso, não tem como. Não tem como você querer continuar na média. Então, eu nunca me considerei uma pessoa mediana, porque eu sempre fui muito estudiosa, mas não é só o estudo. Você tem que estudar e tem que ter a mentalidade de empreendedor, mentalidade da riqueza. Então, existe 3 tipos de mentalidade. A pessoa pobre, a de classe média e a mentalidade da riqueza. E como é o comportamento da mentalidade da riqueza? É a pessoa que administra bem suas finanças, é a pessoa que sabe Ai, já me vender, arrumando aqui, ó. é a pessoa que sabe vender, é aquela pessoa que tem essa gestão emocional, vende a si suas ideias, seus produtos, seus serviços, e na Petrobras eu só vendia era a minha hora. Então, pra mim, ali tava ótimo. E quando eu entendi que não, eu posso continuar vendendo. Por que eu não vendia lá? Tinha tanto clientes potenciais por conta que eu tinha a mentalidade da classe média. Ou da pobreza também. Porque alguns comportamentos que a gente sempre fica vibrando, né? Será que vai acabar as coisas? Não. Tudo é ilimitado. Ô, Pauline, e quanto tempo demorou para você criar essa nova mentalidade de ser elitista para empreendedora? Foi assim, do dia para noite? Não, foi depois que eu fiz um treinamento, Método CIS, em Ah, que incrível. 2019. Não, em 2020. Eu fiz um processo de coach também. Uma amiga fez um processo de coach comigo. E ali, eu não tinha domínio emocional nenhum. Eu Não tinha. explodia no trabalho. Quando pediam alguma coisa, eu dizia mesmo na cara do gerente. Não tava nem aí, porque eu era concursada. Então, tipo assim, meus amigos falavam: tá vendo essa menina aí com cara de princesinha? Não pisa no pé dela, não. Porque se você pisar no dedinho, você vai ver a fera que ela é. Então, ali eu digo, gente, é o que as pessoas pensam de mim. Era tipo, eu virava uma leoa de verdade, assim, por conta da falta da paternidade. E ali eu tive que desenvolver minha autossuficiência, me defender por ser mulher, né? Por ter uma cara que não parecia, né? A idade que eu tinha, não Só mostrava, mostrar no seu comportamento. não tinha credibilidade. Então eu desenvolvia isso na minha atitude, né? De autoritarismo, de dominância. E depois que eu desenvolvi a inteligência emocional, aí o gerente chegou uma vez e falou assim: você tá indo pro Rio de Janeiro em março. Isso no março de 2020. E eu falei: tá tudo bem. E os meus colegas: como assim, Paulinho? O que aconteceu com você? Você não vai brigar? Você não vai? Não. Agora tá na mão do Senhor. Agora eu tenho um pai. Eu vou se Deus quiser. E Uau. ali começou. Eu passei: Deus, será que eu vou? Comecei a botar currículo para ser cedida, que tem essa opção, né? Quem é concursado, para outro órgão público. E o último órgão público que eu fui foi a antiga prefeitura. Eu trabalhei antes na prefeitura. E aí eu pedi lá para ver se o secretário da Fazenda queria uma pessoa como eu na equipe dele. E ele falou: não, eu tenho super interesse de ter uma pessoa como você e a gente vai fazer de tudo para fazer essa sua sessão. E ali, quando entrou a pandemia. Com a pandemia, cortou o orçamento. E aí não ia ter mais a Pauline. E ali, eu peguei e falei: o que eu vou fazer agora? Aí veio a vontade de querer sair. Com a vontade de querer sair da Petrobras, meu irmão falou: não faz essa maluquice. Aí eu dei pra trás. Proteção também, né? Isso. Mas o desejo era tão ardente que na outra oportunidade que teve, em novembro, eu saí. Nossa. Quando eu saí na pandemia, eu não contei pra ninguém, só contei pra minha mãe. Mãe, eu tô saindo da empresa. E só contei de verdade depois de um ano, porque eu tinha ainda esse medo, né, da opinião dos outros. Então eu quero que vocês entendam que é uma jornada. Por mais que você ainda não tenha essa autoconfiança, né, dependa da opinião do outro, eu digo que vá de glória em glória. Porque a gente consegue sim ter um crescimento constante e não despreze o pouco e de repente você vai ver o extraordinário na sua vida. Que incrível, gente. E agora, assim, para essa sua mentalidade nova de empreendedora, né? O empreendedor, ele tem o ímpeto, assim, a facilidade de arriscar. Claro que ele planeja, mas ele arrisca mais do que planeja. Isso. E como que é para você, que é da área analítica, contábil, como que é esse arriscar para você? Correr riscos? É muito calculados os seus riscos? Ou você, às vezes, vai na emoção?
Então, é extremamente calculado. E às vezes até impede. Agora, de um tempo pra cá, que eu tô andando com outras pessoas, que aí eu sinto a necessidade de ser mais arriscado, de arriscar mais. Porque a questão da autoconfiança, ela precisa existir. Então, quem é muito analítico como eu, ela precisa ver o retorno financeiro de imediato. Ela não arrisca em algo que ela não vê retorno. Ela só vai se realmente tiver um retorno. Então, às vezes, eu tenho sempre uma tendência de ir pra questão da segurança, Sim. de buscar a estabilidade. Mas sempre tô ali, ó. Estabilidade não existe. Eu vou arriscar de forma planejada. E com isso eu vou vencendo também aos poucos. Por isso que é importante você se conhecer. Porque a pessoa que é muito analítica, ela tem a tendência de travar. Isso não é bom. Então, quando eu começo a ficar travada, eu já sei. Eu tô travada nisso, eu vou, busco ajuda, sempre falo. Teve um momento mesmo que eu falei assim, meu mentor, eu tô batendo sempre no mesmo faturamento. Era porque termostato financeiro que eu declarei lá atrás. Então, na época que eu era concursada, eu falava, se eu ganhar tanto, tá ótimo, como concursada. E aquilo estava no meu subconsciente, estava o tempo todo batendo no mesmo valor. Quando eu ia aumentar um pouco mais, acontecia alguma coisa para voltar. Olha isso é muito real. Não é historinha não, gente, é verdade. E ali, por mais que não acontecesse a emergência, ou o cliente desfazia do contrato, por conta da mentalidade que eu coloquei de termostato financeiro que era bom. Então, eu passei o quê? A escrever. Não, pera aí. Eu já sei quais são as técnicas, porque eu já faço o meu planner. Comecei a declarar, escrever. E O que você escrevia? Eu falo assim, que as oportunidades são ilimitadas. Aham. Eu sou uma excelente Isso que você escreve. vendedora. Eu sou excelente vendedora, porque eu não sabia muito vender. Então, eu falava assim, as pessoas precisam tanto de mim, que elas vão querer fechar logo a mentoria comigo. E, consequentemente, estabeleci também os valores que eu queria receber, o que eu queria realizar com esse dinheiro, o que eu queria doar com esse dinheiro, porque é importante essa contribuição. Automaticamente o jogo virou, porque o dinheiro ele precisa ter propósito. Se você quer só ter dinheiro por ter dinheiro, você pode até alcançar. Mas às vezes não vai te trazer tanta satisfação, como eu vejo com alguns clientes que são endinheirados, mas ele não tem, por exemplo, uma vida de liberdade. Então, até que ponto o dinheiro é para trazer liberdade? Eu trabalho muito com isso, de mudar a mente das pessoas, principalmente aquelas que ainda têm pouco. Olha, você consegue desfrutar de pequenos prazeres. Então, agradeça por isso, porque sentimento de gratidão, ele combina com a abundância. Quando você reclama demais, você vibra na escassez. Então, são pequenos detalhes que faz realmente a jornada ser completamente diferente. Gente, e agora eu quero saber como que funciona esse planner. Por que o planner? Quando você decidiu escrever ele? Então, o meu planner, ele foi com o intuito mesmo de ajudar aquelas pessoas que não podem fazer minha mentoria. Porque minha mentoria é um valor mais significativo. E eu tenho um propósito de vida de ajudar principalmente aquelas pessoas que são CLT a se organizarem. Porque eu vejo que vejo pessoas como psicólogos, até profissionais liberais, estudantes também, não saber administrar o seu próprio dinheiro. Sim. Então, qual é a ferramenta que eu poderia desenvolver para dar essa acessibilidade a mais pessoas? Ah, que Eu gracinha. encontrei o planner que me ajudou. Então, o planner é totalmente o que eu vivi, a minha jornada. Como é que a Pauline conseguiu crescer, sair lá, né, da Petrobras, sair de uma universidade pública e começar a fazer dinheiro? Como é que ela se comportava? Foi através do planner. Eu consegui sintetizar no planner. Inclusive, ele está registrado como livro, totalmente autoral, para que realmente mais pessoas sejam impactadas. Quando a gente vive por propósito, a gente sempre vai pensar, né? Alguma forma de atingir mais pessoas. Que lindo. E hoje você empreende, além do planner, do livro, que você vende também, porque é uma forma de vender também, né? Você tem as mentorias, palestras. Fala um pouquinho pra gente. Então, que eu falo que é importante a gente ter diversas fontes de rendas. Então, uma coisa que eu falava é que eu sou um imã que atrai o dinheiro. Tudo que eu faço me traz prosperidade. Consequentemente, de repente, eu vi uma esteira de produtos indo aos poucos. Então, hoje as pessoas falam, nossa, você já está bem sólida no mercado digital, você já tem produto, você tem produto físico. Eu nem tinha tanta consciência assim. Não, você tem uma mentoria individual, mentoria em grupo.
o planner, livro, faço palestras. Então, assim, e sou investidora, porque também eu tenho renda passiva. Quero saber dessa parte dos investimentos, porque você sabe investir. A gente estava ali no Ragaço, um dia desses, e ela falou assim, gente, tem um aplicativo aqui inimaginável, que era de pedir carro para levar você em algum lugar, que você investe nele, deixa o seu dinheiro guardadinho aqui, e ele dá mais retorno do que a poupança. Eu, uau! Isso Que mesmo. incrível. Você ensina as pessoas a investirem também? Ensino na minha mentoria de investimentos, na mentoria individual também. Então, o dinheiro não vai ficar parado mais. Mesmo que a pessoa tenha dívidas. Ah, Paulinha, eu posso ter dívidas e ser investidora? Mas é lógico. Essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Não se Lógico. sente merecedora de ser investidora Claro devendo. que vai ser. Por quê? Você vai juntar esse dinheiro para quitar sua dívida e vai colocar na poupança? Não, minha gente. A gente vai colocar para multiplicar. Por mais que a rentabilidade não seja alta, mas no processo de negociação de dívidas, você vai precisar juntar o dinheiro para poder fazer uma negociação à vista. Claro. E aí, você vai guardar esse dinheiro aonde? No investimento. Só que você não vai guardar em qualquer investimento, que é o que eu ensino, né? É um investimento de liquidez, que você consiga resgatar. Mas você já consegue ter essa experiência que você pode ter dívidas e ser investidor. Isso muda o sentimento da pessoa. Ela começa a confiar mais em si quando ela vê os primeiros dinheiros sendo multiplicado. E eu trabalho muito com sentimento. Quando a pessoa ela passa a acreditar que é possível, não tem outra. Vai acontecer. Então, realmente, eu reanimo as pessoas, eu trago essa esperança e com verdade. Porque eu acho que isso aconteceu comigo e eu vou ajudar outras pessoas a alcançar esse mesmo resultado. E mais, né? Porque o mentor, ele sempre potencializa para o mentorado ir mais longe. Que lindo, gente. E você sabe, Pauline, às vezes a gente tem voltando a falar do imediatismo, né? Porque quando a gente puxa, a gente trabalha com dinheiro na eternidade da vida há pouco tempo. Sim. Se você olhar a história do ser humano, né, do homem das cavernas, a gente passou muito mais tempo nessas trocas, né, de viver em comunidade. E o capitalismo é recente. Então, o nosso cérebro instintivo, primitivo, ele pensa assim: ah, nada como um dia após o outro. Hoje eu tô vivo, amanhã já não sei. E muitas pessoas ainda estão ali, né? Ah, ontem mesmo a gente ouviu, né? Tipo assim, só se vive uma vez, não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí que as pessoas se lascam mesmo financeiramente. Que conselho você dá para esse ser humano? É ver a realidade. Qual é a probabilidade de eu viver? E você entender que você pode as duas coisas. Você não vai poder tudo de uma única vez. Você vai estabelecer, eu vou me pagar em primeiro lugar. Porque o ato de investir é você se pagar pensando no seu eu futuro. Como assim se pagar em primeiro lugar? Por exemplo, você receber um dinheiro. Recebi, R$ 2.000. Você tirar R$ 100 para você, do seu eu do futuro. Começa com pouco. E aí você vai aumentando. Então, eu vou me pagar primeiro. Então, esse dinheiro eu vou guardar para o meu eu do futuro. Que incrível! E quando você pensa assim, nossa, é pouco R$ 100. Mas é o primeiro passo. Depois você vai começar a ver seu dinheiro investido, igual que aconteceu com o mentorado meu. Começou a guardar dinheiro e ali ele juntou R$ 8.000. Ele, nossa, eu falei, agora a gente vai negociar aquela dívida. Ele, não quero ver meu dinheiro sair daqui, não quero ver. Eu digo, meu filho, peraí, vamos fazer conta? Você não tem 8.000. Você tem 8.000 menos as dívidas, você tem isso de patrimônio líquido. Ele a gente vai negociar, você não quer não? Ah, agora eu quero. Aí ele foi pagando várias, até algumas que eu não tinha, porque eu faço um planejamento de pagamentos. E aí ele, não, agora eu tô livre e eu tô com mais capacidade de fazer mais dinheiro. Porque não adianta, você tendo dívida, seu subconsciente vai te acusar. E eu já sei disso. Ali ele fechou outros contratos, o último contrato que ele fechou de R$ 50.000. E eu fiquei assim, gente, foi comigo? Foi isso, gente? Claro, foi primeiro ele, né? Claro. Eu só tava ali como um canal para fazer ele enxergar o potencial que ele tem. Ai, gente, eu imagino cada transformação que você tem com seus clientes. E para quem tá te assistindo, quem tá te vendo agora, se enchendo de esperança, gente, é real. Ela está aqui na minha frente, realmente ela vive o que ela fala, não é mentira, não é esses casos aí que ela trouxe, né? Ela é muito real. Como que faz para te acessar, para
para te contratar? Você faz uma entrevista com a pessoa? Onde ela te encontra? Lá no Instagram, né, @pauline.brito, tem lá uma lista de espera da minha mentoria. Aí, geralmente a pessoa preenche, eu entro em contato, a gente tem uma conversa, né, um diagnóstico financeiro, onde eu entendo o cenário e vejo quais são as minhas possibilidades de solução. Porque, por exemplo, tem pessoas que aparecem querendo comprar um carro, comprar uma casa, aí ela tem muita dúvida sobre a questão de consórcio, financiamento. Então, eu faço todo esse estudo para saber o que a pessoa realmente precisa. E eu sempre vou buscar o quê? Realização de sonhos, com o menor custo possível. Então, eu vou trabalhar aquilo que a pessoa deseja e mostrar. Recentemente, tive um mentorado que ele comprou um apartamento para investir. Só que esse apartamento que ele quis começar a investir foi nada mais, nada menos que custando 1 milhão. Eita! E ali eu disse, gente, não pode, né? Mas eu não vou chegar pra pessoa e falar, não pode. Eu trago a reflexão, porque ele começou a ver que a reserva dele estava indo embora, porque ele ainda comprou o apartamento na planta. Então tem aquelas intermediárias, não tinha feito o planejamento. O apartamento só vai ficar pronto em 2025, mas pode ser que atrase, né? Que a gente sabe que apartamento na planta às vezes atrasa. Então, até quando ele vai ter esse retorno de investimento? E ali eu falei, a gente entrou na negociação, provavelmente ele não vai mais alugar, porque o objetivo dele, não, eu quero alugar e tal, mas quando eu trouxe a reflexão para ele do quanto que o dinheiro dele ia ficar parado, ele entendeu que é melhor começar com um apartamento um pouco menor, né, um estúdio e tal, kitnet, e ali começar realmente a ter renda passiva. Então qual é o seu objetivo? O objetivo dele é ter renda passiva. Eu vou buscar uma forma de ele ter renda passiva gastando o mínimo possível. Então eu trabalho com a inteligência e sabedoria financeira. Uau! E se eu tivesse 100 mil reais hoje e chegasse em você, Pauline, qual que é a melhor forma de investir esses 100 mil reais que eu tenho aqui? Então, o primeiro ponto é a ver quais são seus objetivos. Eu quero ter renda passiva. Ter renda passiva. E a ver como está a sua capacidade de geração de outras receitas, porque provavelmente é separar um valor para você investir em autoconhecimento ou então algum conhecimento específico para potencializar os seus ganhos. Pauline, eu só quero renda passiva, Só Pauline. renda. Onde eu enfio esse dinheiro? Ah, então se é renda só passiva, a gente ia buscar, né? Tem alguns tipos de CDBs que tem remuneração mensal. Tem alguns fundos imobiliários também. Então, a gente ia buscar investimentos que garantam pelo menos 1% ao ano. Ah, e Ou ao mês. aquelas promessas de 3, 4%? Então, a gente desconfia. Porque esses que fazem essas promessas com rendimento muito alto, você tem que passar por um risco. O que eu vejo, né? Algumas pessoas investindo nisso, investiram, na verdade, teve o retorno por um tempo e depois não teve mais. Até o retorno por um tempo pra falar assim, viu, aqui é bom. Aí o cérebro fala, vai, Várias investe pessoas mais. caem em pirâmides financeiras até hoje. Inclusive, aqui nessa região, tem muito disso. Muito mesmo. Então, é garantir pelo menos 1% desse investimento para que você tenha essa renda passiva de R$1.000 por mês. E qual que é a sua missão por trás do seu trabalho hoje? Eu sei que a gente falou muito de propósito, de missão, de resultados que você trouxe, o quanto isso te impacta, né? Qual é a missão hoje que você tem, assim? Qual é o legado que você quer deixar? De restauração de famílias. De restaurar essa capacidade, principalmente das mulheres, né? As mulheres têm um pouco de aversão com o dinheiro, acham que lidar com o dinheiro é muito difícil, que investir não é para ela, que ela nasceu para gastar. E eu falo que você nasceu para gastar e para multiplicar. E de uma forma simples. Porque não tem nada melhor do que você fazer o seguinte. Hoje, eu quero comprar uma bolsa nova. Eu vou encaixar aquela parcela de acordo com a multiplicação do dinheiro que eu tenho. Uau! Então, não mexa no meu orçamento. Quando você entende isso, é muito libertador. Porque você sabe que é uma fonte inesgotável que você vai conseguir, sim, realizar, né? Seu objetivo, você vai ter sua bolsa do jeito que você quer. Só vai precisar saber o momento oportuno e não ser tão imediatista. E para finalizar agora, você teve um encontro com o seu propósito, né? Foi. Antes você trabalhava em órgão público, federal, e agora você é mentora financeira. Eu queria que você desse essa esperança para quem está procurando o propósito, que está perdido, não sabe o que fazer, sabe que tem talento, mas não sabe onde aplicar, né? Tem a ver com investimento. Isso. O que foi que me fez eu começar a trabalhar com isso, de fato? Eu já ia muito na igreja, né? Recém-convertida. E ali eu vi alguns testemunhos de pessoas falando que só vivia daquilo, né? Eu falei, gente, é possível a pessoa largar o emprego dela para trabalhar com algo que
eu acompanhava muito youtuber. Quando eu vi uma advogada mesmo falando que não ia mais fazer advocacia, ia ficar só no youtuber, eu digo, esse negócio dá dinheiro. E nem foi por conta do dinheiro, né? Eu falei assim, Deus, eu quero viver a tua palavra em tudo que eu fizer, inclusive no meu trabalho. Então, me mostra o que eu devo fazer, porque eu não sei. Então, aquele que não sabe o que fazer, que ainda não encontrou o seu propósito, peça a Deus que ele dá. Então, eu tive um sonho. O sonho que eu tive foi com o nome da minha empresa, que é Finanças Exponenciais. Uau. E ali eu entendi que eu tinha a capacidade de ajudar outras pessoas, porque eu era meu próprio case de sucesso. Incrível. Então, com isso, eu disse, chegou o momento de eu abrir mão do que eu tenho, porque a Petrobras foi algo que eu sou muito honrada por ter passado no concurso, por ter conquistado tudo na força do meu braço e fazia isso aqui. Mas quando eu decidi falar assim, Deus, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero seguir o teu propósito, inclusive no meu trabalho, com uma coisa que eu não abria mão. Eu falava, não, menos a Petrobras, porque sempre foi meu sonho passar, mas eu falei para Deus, eu quero inclusive no meu trabalho. E ali começou toda a mudança e Deus colocou pessoas que me ajudaram. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, não foi porque eu tinha dinheiro que eu consegui de imediato, não. Muitas mentorias, as pessoas me abençoavam. Por quê? Tem propósito. Então, não pergunte o como vai ser feito. Se Deus colocou um desejo no seu coração, apenas acredite. No começo, ninguém vai te apoiar. Mas hoje, Gabi, eu tenho professores que me procuram da universidade. Eu me sinto tão honrada, meus colegas de trabalho, colegas de faculdade. Então, assim, é gratificante. O retorno não é só financeiro. Ele é essa questão de gratidão, porque você vê a transformação na vida das pessoas, automaticamente sua vida também é transformada. Ai, que linda! Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui contribuindo no Pode Ser Franca. Foi uma contribuição riquíssima. Eu tenho certeza que seus ricos e ricas que te acompanham são mais inteligentes, mais plenos, felizes. E seus mentorados com certeza têm essa liberdade aí de ter o nome limpinho, de ter investimento. Sentimento de riqueza, que é o mais incrível, que as pessoas falam assim, eu pergunto, mas seu salário nem aumentou? Mas, Paulinho, eu tô me sentindo rica agora. Eu também, já me sinto mais rica aqui do lado dela. E riqueza não tem a ver com dinheiro. Quanto vale a sua família? Se você pudesse, se alguém te oferecesse, vai R$1 milhão no seu filho, aposto que você não venderia. Então, ele vale muito, a sua família vale muito e tudo que você constrói. É valioso, inclusive, a sua vida. Pauline, muito obrigada mesmo, amiga. Eu tô muito feliz. Foi lindo, ó, chegou ao fim. É aquela hora que a gente faz, Obrigada a você que ficou até aí. Compartilha esse episódio que tá lindo com quem precisa aí ouvir. Espalha essa mensagem do bem, essa mensagem de amor, de cuidado, de valorização. E fiquem ligados no próximo Pode Ser Franca. Tchau!